E vamos acompanhar, gente. Teve uma comissão importante no Congresso a respeito das fake news bolsonaristas e o jornalista Leonardo Sakamoto do UOL participou e fez uma fala importante. Vamos acompanhar juntos, vídeo do Mídia Ninja. Responsabilização das plataformas. Né, o que eu citei aqui, é claro que as plataformas, há um diálogo com elas, há ações, há mudanças, ninguém quer de pronto que um jornalista seja atingido, seja afetado, mas a gente precisa avançar, ou seja pelo intermédio do 2630, seja pelo intermédio de outros processos, projetos que tramitem, mas precisa tanto para a questão da regulação. É inadmissível que uma plataforma como o Google não queira ter informado para a gente quem é que estava pagando um anúncio para me difamar, né? Ou tantos outros, não é? Tá cortando um pouco o áudio, mas é lá, tá, gente? Não é nenhum problema aqui. Acho que tá tudo aparentemente normal aqui conosco. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando, meus queridos e minhas queridas. Deem likes aí. Estamos com 32 pessoas assistindo. Vamos bater 30 likes, que é muito necessário. É admissível que o Twitter não retire discurso de ódio pedindo violência contra pessoas, contra jornalistas, ou que precise-se de uma forma esperar um pedido, descobrir para poder, quando a gente descobre, a ação já aconteceu. Esse é um ponto, desculpe me ater isso, mas quando muitas vezes o jornalista descobre que havia uma campanha de ódio contra ele, a campanha de ódio já surtiu efeito. Você pode tirar, inclusive, das redes isso, porque já surtiu efeito, já tem toda aquela concepção de que a pessoa é o demônio em pessoa. Então as plataformas têm que ter uma ação antecipada. Ninguém está falando de ataque à liberdade de expressão, está falando o seguinte: quando você está querendo o fim físico, o fim, tipo um ataque direto à existência de um jornalista, você precisa, na verdade, ter uma remoção. Aquilo não é uma liberdade de expressão, aquilo é crime, né? E precisa ter uma regulação e, portanto, responsabilização também legal das plataformas nesse caso. Eu gosto de falar que de certa forma, a minha experiência é um termômetro do que acontece com relação ao ataque a jornalistas. Tanto é que nos últimos 10, 12 anos eu acabei me tornando meio que um consultor informal de muitos colegas que acabam sofrendo ataques na profissão. Infelizmente tem sido vários, tem sido muitos deles. Colegas, inclusive, Dr. César Brito, inclusive jornalistas, advogados, muitos vêm conversar comigo para tentar entender como defender os colegas jornalistas neste momento. E só para me colocar aqui, para quem acha que eu sou apenas um cara xingado na internet, eu sou repórter, eu sou colunista do UOL, jornalista do UOL, sou diretor da Repórter Brasil, organização jornalística que existe há 22 anos já. Sou professor de jornalismo na PUC São Paulo, desde 2009, e sou comentarista do Jornal da Cultura. Então eu estou em uma série de esferas, espaços jornalísticos, inclusive no lado da docência, o que me fez também, inclusive, desenvolver pesquisas acadêmicas a respeito do ódio e da intolerância contra jornalistas. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas pesquisas, podemos falar depois, mas porque eu acho que a minha experiência individual pode ser mais útil, e até também porque a professora Cesarino já falou bastante sobre essa parte teórica, Nos últimos 10 anos eu fui cuspido, eu tomei garrafada na cabeça, eu fui derrubado na rua e chutado até sangrar, eu fui ameaçado de morte, e eu considero ameaça de morte um pouco mais real, não aquelas que vêm via redes sociais, por mais assustadoras que podem ser, mas entregues em mãos, Eu fui perseguido, minha casa foi... tentaram arrombar meu escritório, eu fui alvo de campanhas de difamação que vão muito além das campanhas tradicionais, como até a gente vai poder ver, mostrando padrões de fomento e de incitação de ódio contra jornalistas. O que eu aprendi com tudo isso, por exemplo, quando eu fui cuspido na rua em 2014, ou quando eu fui derrubado e agredido, ou quando tomei a garrafada na cabeça, ou quando me jogaram fruta podre recentemente na campanha eleitoral, entre tantas outras vezes, é claro que tudo isso leva um aprendizado de modelos de agressão, até porque a gente vai investigar com a ajuda dos advogados, dos meus advogados, a gente investigou e descobriu a origem, a fonte de muitas dessas questões.
questões. O interessante é o seguinte, no começo, há 10 anos, quando com a internet ainda as redes sociais engatinhavam em muitos sentidos, quando um jornalista sofria um ataque, o colega falava, não, fica tranquilo, é só a internet. É só a internet, fica tranquilo, fica sossegado, está acontecendo só nas redes. Com o tempo, o pessoal começou a perceber que não existe o só nas redes, porque aquela realidade online e a realidade offline, elas estão imbricadas. E o que acontece lá fomenta o que acontece aqui. Você não precisa, você tem lideranças sociais, políticas, econômicas, religiosas que não atacam diretamente, não espancam, não esfaqueiam, não atiram, não esmurram jornalistas, mas a sobreposição do discurso deles ao longo do tempo torna para os seus seguidores, para os seus aliados, o ato de esmurrar, esfaquear, atirar, bater quase que uma ação divina, uma cruzada que deve ser feita por essas pessoas para o reequilíbrio das forças do universo. Isso e aí o que acontece? Aquela sequência de ódio despejado contra jornalistas, que é claro, não é aleatório, mas tem o objetivo de tirar a credibilidade da imprensa, que tem o objetivo de retirar a imprensa do local de fiscalização dos atos do poder público, por exemplo, ou dos atos ou de ações de entidades sociais, de entidades econômicas. Essa sobreposição de discursos, com o objetivo de arrancar credibilidade, tem como efeito colateral, além do questionamento da idoneidade, da reputação desse jornalista, dessa jornalista, também tem uma questão de um ataque físico. É claro que a gente que mora na capital, nas capitais, eu moro em São Paulo, mas tem uma atuação muito forte, a Repórter Brasil tem uma atuação muito forte no interior do Brasil, principalmente com relação a crimes ambientais, sociais e trabalhistas. A gente tem essa dupla visão. A gente sabia que antes, na década retrasada, década de 2000, 2010, essas décadas, a quantidade de ações de violência contra jornalistas em grandes cidades era, claro, bem menor do que daquele montante de violência que era despejado contra jornalistas do interior. Jornalistas do interior do Brasil sempre morreram nas mãos de oligarquias locais, sempre foram ameaçados, sempre tiveram as redações incendiadas. A gente pode contar uma centena de casos aqui de colegas que ou sofreram, ou apanharam, ou perderam tudo, ou tiveram que fugir, ou foram mortos mesmo por cobrir a situação na Amazônia. Então, o que aconteceu, infelizmente, inclusive com Dom Phillips, nosso amigo Dom Phillips, no Vale do Javari, uma situação extremamente triste que merece uma solução rápida por parte da Justiça, é uma coisa que se repete com jornalistas locais na Amazônia. Se por um lado morre Padre Josimo, morre Dorothy Stang, morre Chico Mendes, também morre jornalistas anônimos ao longo do tempo. Só que o que acontece é que as redes sociais trouxeram esse modus operandi do ataque físico para as capitais, ajudaram a incrementar esses ataques, E, de certa forma, eu acabei sendo vítima por conta de dois elementos paralelos. Na minha coluna no UOL, eu trato muito da questão de direitos humanos, que virou o equivalente a falar do demônio. Para muita gente. E, do outro lado, na Repórter Brasil, a gente atua sistematicamente desbaratando e investigando crimes ambientais, trabalhistas, sociais do interior do Brasil. E isso também deixa muita gente irritada, porque significa perda de dinheiro para muita gente. Então, por conta desses dois ataques paralelos, eu fui alvo de agressões e de ataques. Uma que acho que talvez seja uma das mais representativas para, inclusive, tentar pensar em soluções para isso, foi uma que eu sofri, em que começou a aparecer, teve um belo dia e começou a aparecer no meu monitoramento de redes sociais, muitos ataques dizendo que a Sakamoto era ladrão de dinheiro público, o Sakamoto roubava dinheiro público, o Sakamoto isso, Sakamoto aquilo. E aí a gente foi investigar e fomos descobrir que o que estava acontecendo, estava rolando uma espécie de uma campanha digital bombada pelas redes sociais, com uma série de mentiras, com uma série pegando alguns fatos, distorcendo tudo, de uma forma intensa. E aí eu fui descobrir, fui investigar, vi que tinham sites de extrema-direita por trás desse processo, mas que, interessantemente, esse processo estava sendo bombado. Amigos falaram, você deu um Google no seu nome recentemente?
E aí eu fui dar um Google no meu nome, Leonardo Sakamoto, apareceu um anúncio pago. A primeira coisa que aparecia com o Leonardo Sakamoto, ou com uma série de termos que eram coisas que eu pesquisava ou reportava, aparecia um anúncio pago dizendo Leonardo Sakamoto mente, direcionando para um texto de um site conhecido de fake news, dizendo que roubava dinheiro, que é isso, que aquilo, que aquilo outro. Mas como uma posição já oficial da ordem sobre o tema, é a criação do Conselho de Jornalismo. É preciso mesmo proteger aquele que cuida da notícia. E quando você cria um órgão de proteção, nós temos exemplo da própria OAB, você fortalece toda a instituição e aquele que fornece. E daria legitimidade, inclusive, com o poder de polícia, de fazer as averiguações e ingressar com ações judiciais. Acho que retomar o tema do Conselho de Jornalismo é um tema muito importante, até para promover cursos, promover estruturações. Um dos exemplos que você acabou de falar sobre estruturação estrutural, de não percebe do discurso de ódio, tá, como a imprensa noticia algumas coisas relacionadas ao Nordeste. Vou fazer um pouco mais rapidamente sobre isso. O Nordeste é a única região do país que se assume como região, nenhuma outra se assume. E eu lembro que eu fiz duas análises sobre a CPI dos precatórios e a CPI do orçamento. Como é que a imprensa noticiava esses fatos? Se descobriu corrupção no TRT de Alagoas, no TRT da Paraíba, ou de Pernambuco, no TRT de São Paulo. Na CPI do orçamento em Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco e a cidade de São Paulo. Como é que a imprensa noticia? Corrupção no TRT da Paraíba, corrupção em Alagoas, corrupção em Pernambuco, corrupção de Paulo Afonso, corrupção de Lalau, corrupção de Pita. Estão demorando, né, João? Vocês noticiam inconsciente ou estruturalmente que nós somos corruptos. Lá são as pessoas. Isso vai massificando o tempo todo. Os nordestinos são festeiros, não trabalham. Olha, nós somos 9 estados. Qualquer festa que tem no Nordeste, vocês fazem festa no Nordeste e não olham as especificidades das nossas festas. Por exemplo, Santa Catarina, o Oktoberfest é mais tempo do que o Carnaval. E eles têm festa da uva, festa do peão, festa da tainha, festa da maçã, festa do vinho, tudo. Mas ninguém fala que são festeiros. Os nordestinos são festeiros. E vocês vão massificando o ódio ao Nordeste. Nós somos indolentes no trabalho. Então é preciso mesmo que a gente tenha conselhos que possa mesmo desmistificar e olhar para nós mesmos quando nós colocamos as notícias. Mas eu pedi mais para falar do conselho, que eu acho que tem que proteger de quem protege e fornece a notícia de boa qualidade, e o conselho tem esse papel. O discurso de ódio, como a gente entendeu ali no relatório... Essa é a Letícia Cesarino, gente, ela está trabalhando junto com o ministro Silvio Almeida, é importante esse depoimento dela também, vamos ver juntos. Ele tem um caráter processual, né? Ou seja, ele não é algo fixo, delimitado, ele é algo dinâmico, mas que ele tem características próprias, né? Uma dessas características é que ele tende ao escalamento, ele tende à radicalização se não controlado, né? Então, eu acho que um exemplo que a gente tem aí nos últimos anos, por exemplo, é como que o discurso de ódio nessa frente da chamada guerra cultural, ela vem escalando de um discurso homofóbico, inicialmente, para um discurso transfóbico, né? E o discurso transfóbico, ele tende a ser mais desumanizador, mais radicalizado do que os discursos que vinham antes, né? E esse caráter processual de radicalização, de escalamento, ele é bastante importante, porque se deixado que ele prossiga, você vai aumentando a probabilidade, aumentando a chance de que algo que está apenas inicialmente no nível do discurso, ele acabe se transpondo em ato, né? Um discurso de ódio que está fundamentalmente no universo online, ele acabe se transpondo para o universo offline na forma de uma violência, de um ato violento de fato. É isso aí, preconceito com o Nordeste existe de fato, Elaine. O nosso querido Carlito Neto sempre denunciou isso. Muito bom recorte aqui do Mídia Ninja. Aliás, eu tenho gostado muito dos vídeos deles, não escondo aqui. É fundamental também para a gente fazer o nosso banco de dados